mentes ávidas. Acharam que não ia ver os vídeos no canal, né? Até gravando ali, vou dar uns pontos a mais para quem deixou nos comentários. Pode comentar, professor, meus pontos extras. Eu não paro perdendo na piada. Escala de avaliação. Vamos lá, pessoal. Na próxima aula, depois da prova, eu vou falar de Fugulin. Hoje eu não vou falar de Fugulin, por quê? Porque ela não vai cair na prova. Para não criar dúvidas aí na cabeça de vocês. Aí essas aqui, professor, vai cair? Vai. Olha, não me chamam de bondoso, né? Escala de Glasgow. Como o próprio nome diz, Glasgow é uma cidade, né? Então o nome escala de Glasgow é porque ela foi inventada lá no hospital dessa cidade. O que Glasgow avalia? O que Glasgow avalia? Consciência. Nível de consciência. Não. Não. Glasgow avalia. Porque eu preciso entender como é que seu nome se aí, aí, professor, e é? A Daiane ou só a Daiane? A Daiane. O que Glasgow avalia? Nível de consciência? Glasgow vai avaliar isso aqui. Por que existem escalas? Na saúde, isso tem que estar claro na cabecinha de vocês. Na saúde, a gente trabalha com tecnologia que seja barata e de fácil aplicação. Para ser facilmente aplicada, ela tem que ser facilmente treinável. Ok? Bom? Tem que ser treinada de forma simples e forma fácil. Tá? Não precisa copiar ali não. Não precisa copiar não. Não precisa copiar não. Isso aí eu mando para vocês. Eu não sabia. Vamos lá. O que é Glasgow? O que Glasgow avalia? Glasgow ficou famosa com o nome de escala de coma. Eu coloquei ali, mas Glasgow não avalia coma. Glasgow avalia o quê? Neurológico. O que avalia? O que neurológico? Sistema neurológico. Oi? Sistema neurológico. Função. Função neurológica. Opa! Aniversário é dia 24 de outubro? É 21. Eu juro que tudo bem que sai dia 24. É. 21. Então, o que Glasgow vai avaliar? O que Glasgow vai avaliar? Função neurológica. Sistema nervoso. Sistema nervoso. Como é que a gente divide o sistema nervoso? Isso,
periférico. Dá pra ver nada. Não dá para ver nada? Não. Sistema nervoso periférico e central. Eu não vou falar nada do periférico. Vocês falaram aí em simpático. Parasimpático entraria no periférico. Como é que a gente divide o central? Muito bom, professor. Professor, é cérebro e medula? Medula, espinhal e encéfalo. Lucas, é Lucas, né? O cérebro é apenas um dos componentes do encéfalo. E o que é o encéfalo? São todas as estruturas do sistema nervoso central que estão dentro do crânio. Tudo bem? Tudo que for do sistema nervoso central está dentro do crânio é o encéfalo. Na cabeça nós temos crânio e face. A função do crânio proteger o encéfalo, proteger as estruturas encefálicas. Isso a gente precisa entender. Eu não vou avaliar todo o sistema nervoso central. E Glasgow não avalia nível de consciência. Por isso que tem aqui, ó. O nível de consciência é apenas uma das possíveis avaliações. E a partir de hoje, vocês, para não esquecer, vocês vão escrever Glasgow desta forma: GL 456 olhinho da Glasgow. Okay? O olho vocês até podem esquecer. Por quê? Porque quando Glasgow foi inventado, foi inventado na década de 90, finalzinho da década de 80, comecinho na década de 90. Naquela época, ninguém tinha lanterninha. E era muito comum nos filmes antigos e nos seriados antigos você vê o médico tirando a lanterninha e batendo no olho, certo? Vou repetir, na saúde a gente utiliza ferramentas e estratégias que sejam facilmente aplicáveis e baratas. O que é muito caro vai subir lá para o nível terciário de assistência. O que interessa na saúde é a assistência básica geral. Por quê? Porque a gente pega muita gente lá na atenção básica. E na atenção básica nós temos níveis de prevenção primária e secundária. Pega muita gente. Então as escalas em saúde são ferramentas extremamente importantes. Por quê? Porque elas têm um processo de validação científica. Ela se torna aplicável depois que é feito um trabalho científico e normalmente o trabalho científico de validação de uma escala ou é um doutorado ou é um pós-doutorado, não é um trabalho simples. Não é em uma faculdade qualquer, geralmente é uma faculdade que já tem tradição em pesquisa, e o trabalho será testado e publicado em revistas internacionais com qualificação, no mínimo, na pior das hipóteses, B+. Na maioria desses casos, esses trabalhos são publicados em revistas científicas, qualificação A, qualis internacional. E aí, uma vez que ela é validada e aceita pela comunidade científica, ela se torna aplicável à saúde. Depois da prova, eu vou trazer uma escala desenvolvida por uma enfermeira brasileira, que é a escala de Furburini, porque a
a escala de Glasgow vocês vão usar, mas na enfermaria de vocês vão aplicar muito fugulino. Tá? Hoje eu não vou trazer para não criar confusão na cabeça de vocês. Então, primeiro ponto, o que Glasgow avalia? Sistema neurológico não. Certo? Porque sistema neurológico não existe. Sistema qual parte do sistema nervoso? Pessoal, aqui eu já coloquei duas partes. Avalia todo o sistema nervoso? Todo o sistema nervoso? Sim ou não? Glasgow avalia todo o sistema nervoso? Sim ou não? Diga, Lucas, sim ou não? Não. Não. Glasgow avalia qual parte do sistema nervoso? Central. Todo o sistema nervoso central? Não. Porque esse é o mínimo, Bianca. Quanto mais você demorar para responder seu crush, mais ele vai gritar em você. Pisa que cola. Quando você alisa, pensa no curativo. Sol. Não, pisa que cola. Ou bate que cola. Alisando demais. Sol. O que Glasgow avalia? Sistema nervoso central. Qual parte do sistema nervoso central? Estruturas do encéfalo. Glasgow não avalia medula. Não é só o primeiro componente. Eu não posso achar que Glasgow avalia o sistema nervoso. Não, ele não avalia o sistema nervoso. Ele não avalia nada no sistema nervoso periférico. Não avalia nada no sistema nervoso visceral. Não avalia nada do sistema nervoso autônomo. Não avalia nada da região medular. Nada. Se o paciente tem lesão medular, Glasgow já não é a melhor escala. Já não se aplica. E se eu não souber isso, vocês vão ser profissional que serão a piada do hospital, que vão estar aplicando Glasgow em alguns pacientes que têm lesão medular. E óbvio, o Glasgow dele já vai ser alterado. Eu sempre vou aplicar Glasgow em um paciente que há a suspeita de lesão encefálica. Se não houver suspeita de lesão encefálica, não há justificativa clínica da aplicação de Glasgow. Não há. Estamos corroborando. Lá na aula passada eu falei, por que o paciente sobe para a UTI? Porque ele tem alterações de sinais vitais, mas ele também pode subir por uma alteração importante no nível de Glasgow. É uma avaliação que é feita na unidade, na enfermaria. E o que Glasgow avalia? Apenas as estruturas que estão dentro do encéfalo. Percebe? Ó? Aqui é face. O olho para baixo, face. E do olho para cima, encéfalo, crânio. A cabeça é dividida em crânio e face. Tem livros de anatomia que ainda vão colocar como se divide a região da cabeça. A região da cabeça, pescoço, face, crânio. E aí dentro, em cada região, terá as estruturas daquela região. Aqui, nós vamos pegar apenas o crânio. Tudo que nós estamos vendo aqui, ó, desde o tronco cerebral até o cérebro, tudo está
lesão em medula, o teste já é outro. Aqui eu vou, em que momento que eu vou avaliar o plasma? Por isso que eu preciso entender. Eu não estou avaliando o nível de consciência. Eu estou avaliando possibilidade de lesão nas estruturas encefálicas. A aula hoje não é de sistema nervoso central. A aula não é de estruturas encefálicas. Vocês decorando apenas lesão no cérebro e no tronco cerebral, mas se vocês apenas pararem lesão no cérebro, ok, é aceitável. O que eu não posso é não saber aonde Glasgow está sendo aplicado. O melhor seria eu decorar que eu estou avaliando lesão no encéfalo. E aí lá no encéfalo nós temos cérebro, diencéfalo. Não é só isso, mas principalmente aqui, sistema límbico, tronco cerebral, e cerebelo. O cara está andando de moto, caiu, bateu a cabeça no chão, está inconsciente. O que eu vou aplicar nesse indivíduo? Tem na rua. O que eu aplico nesse indivíduo? Glasgow. O paciente chega no seu pronto-socorro, inconsciente. Quem trouxe o paciente fala assim: olha, cheguei em casa, ele estava assim, não respondeu, trouxe para cá. O que você aplica? Glasgow. Paciente foi espancado, chegou inconsciente no hospital. O que você aplica? Glasgow. Por quê? Glasgow vai avaliar se o paciente tem lesão. E pelo número que Glasgow me der, há um grande indicativo de sim, esse paciente tem uma lesão grande, sim, esse paciente tem uma lesão, uma lesão leve, moderada ou grave. E ele já está aí. Pode ser temporário, como pode ser permanente. Aí como é que eu vou saber se é temporário ou permanente? Em saúde não há nada que a gente possa fazer além de observar e esperar. Trabalhar em saúde, principalmente trabalhar em hospital, faz com que a gente desenvolva o dom da paciência. Tem horas que não tem o que fazer. Aí o que se faz? Faz o tratamento prescrito de médico, prescreve vocês o tratamento de enfermagem e espera. Dica: escreve Glasgow deste jeito: 4, 5, 6. Escrevendo Glasgow desse jeito, vocês não erram nunca mais. Quando eu aprendi Glasgow, quando eu era aluno, nossa, como eu confundia demais as coisas. Até eu ver uma aula que o cara colocou 4, 5, 6 no vídeo. Nossa. Percebe? Dá para você ler? E o que é 4? Aí você vai decorar de tamanho. O 4 é a menor estrutura a ser avaliada, o olho. O 5 é a média, a boca. Ah, mas professor, eu tenho 2 olhos. Mas você não cala a boca. A sua boca é maior do que os seus olhos. Fala muito mais do que observa. Isso somos todos nós, né? E 6, o corpo. Movimento corporal. Então aí eu já consigo, já sei que tem um índice de score 4, um índice 5 e um índice 6. Qual que é a menor estrutura do meu corpo a ser avaliado? O olho.
vai. Então a menor é o olho, vai para o 4. Está lá os olhos. Aí o segundo menor, o segundo é a boca. Ah, perfeito. E qual que é o maior? O sistema músculo-esquelético. Por isso que eu falei de lesão medular. Vamos supor que o indivíduo tem uma tetraplegia. Ele já vai ter, o Glasgow dele já vai ser todo comprometido. Então já não se aplica a Glasgow. Não se aplica. Professor, e esse daqui? -2. Tá? Onde surgiu essa pupilazinha aí? Quando o Glasgow foi inventado, era na época das canetinhas. Mas todo mundo já deve ter visto algum filme em que um médico tira e avalia o olho. Ok? Naquela época você tinha que comprar a caneta, a lanterninha. E não era todo mundo que tinha. Né? Era um instrumento muito específico do médico. Era muito característico do médico. E era literalmente, né? Você ainda fazia antes. Que é para poder avaliar. Só que o que hoje ficou famoso e qualquer um tem? Você não tem? Hoje todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, já não é mais de uso restrito. Em qualquer lugar que você for, de velho a criança, hoje todo mundo tem. Repito, o ensino da aula. O que interessa em saúde? Aquilo que é facilmente aplicável e barato. Você não vai precisar, eu não vou precisar obrigar você a comprar mais uma lanterninha. Você vai usar o seu celular. Todo lugar que você for, vai ter alguém com celular. Raras são as pessoas que não têm celular hoje em dia. E as que não têm, vão morrer logo. Que estão muito velhos. Por isso que de 2021 para cá entrou a avaliação da pupila. Então vocês vão bater Google aí, e aí vocês vão pegar a escala de Glasgow no Google, cuidado com provas modernas. A maioria das escalas que vocês virem no Google só vai falar avaliação ocular, resposta ocular, resposta verbal, resposta ocular. Serão poucos os artigos e os sites que mostrarão a avaliação pupilar. Por que entrou a avaliação pupilar? Por causa do sono. Você pega um paciente inconsciente, o Glasgow dele vai estar baixo. E aí você corrobora a avaliação, né, com a avaliação pupilar. Tudo bem? E aí nós temos aqui, percebe que aqui eu coloquei números, né? Ó, 4, 5 e 6. E aqui eu coloquei o olhinho, que é para lembrar, que é para a gente avaliar a pupila. Professor, o Glasgow também pode ser usado para determinar a morte cerebral? Morte cerebral não. Porque faz um teste, né? Morte cerebral são outros testes. Outros testes. Em morte cerebral, o critério é mais rigoroso. Tá? Bem? O critério é mais rigoroso. Óbvio, uma pessoa com morte cerebral, ela vai ter Glasgow 1. Glasgow 1. Tudo bem? Mas aí, para você falar sim, tem morte cerebral, são outros testes. Aqui é um teste simples, rápido, fácil e aplicável por qualquer pessoa que estude. Basta você estudar e aplicar. Tudo bem? O paciente está conversando, está andando, chega conversando. Pô, eu estou com
mudou. Você vai aplicar Glasgow nessa pessoa? Ela não tem indicativo de morte cerebral. Tá? Então é isso que eu vou avaliar. Aqui está mostrando a interação do olho com o córtex occipital. Ele vai ter os estímulos auditivos, responde ao chamado. Então tem o córtex auditivo. Eu quero saber a resposta verbal desse paciente. Então tem a movimentação, que ninguém consegue falar sem mexer na língua, é a movimentação da língua. E tem a parte periférica, aí sim, vai estar conectado lá com a medula, mas tem que subir. As respostas sensoriais, inclusive a sensorial periférica, elas passam obrigatoriamente lá pelo diencéfalo e sobem pelo tronco cerebral. Eu coloquei o nome das estruturas, mas se vocês decorarem, Glasgow só avalia o que está dentro do crânio. Eu não posso não saber onde Glasgow avalia. Tudo bem? E o que ele avalia? A pergunta que Glasgow vai te responder é: esse paciente está estranho. Será que ele tem uma lesão encefálica? Essa é a pergunta que Glasgow vai responder. E aí, dependendo do número, você vai falar assim: tem um forte indicativo de ter uma lesão encefálica. Aí o médico faz outros exames. Aí sim, começam a entrar os exames mais caros. Eletroencefalograma, tomografia, ressonância, avaliação de pressão intracraniana, avaliação sanguínea, avaliação de componentes do líquido. E aí, segundo o médico, vai levando para exames cada vez mais caros. Ok? Abertura ocular. A minha pergunta, quando eu vejo quantos pontos, então quando eu olho Glasgow, 4, 5, 6. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 5 dá 15. Então Glasgow é uma escala tão fácil. Tem um monte de escalas que elas dão. Quanto maior o número, maior o problema. Glasgow é o contrário. Todo mundo começa com... Qual é o número máximo de Glasgow? Qual é o máximo de Glasgow? 15. Todos nós aqui estamos com 15. Todos nós. Ninguém aqui tem nenhum indicativo de lesão encefálica. Nenhum de nós. Então Glasgow começa com o número 15. E aí quando você não vai exercendo ações normais e esperadas para o ser humano que não tem lesão encefálica, você vai perdendo ponto. Então, o mínimo de ponto que cada um desses três componentes vão dar, 4, 5, 6, o mínimo que eles vão me dar é 1. Então, o indivíduo está lá em coma. Uma situação que você fala: será que esse indivíduo está em morte encefálica? Está em coma profundo. Dá 0? Não. Dá 1. Aqui dá 0? Não. Dá 1. Aqui dá 0? Não. Dá 1. 1 mais 1 mais 1, 3. A antiga escala, por isso que tomem cuidado. A antiga escala que não pega a avaliação pupilar, o mínimo é 3. Se numa pergunta de um concurso público ou de um processo seletivo para uma instituição hospitalar e perguntar atualmente qual é o menor número possível de Glasgow, 3 menos 2 dá 1. E óbvio que eles vão colocar na alternativa 3. Porque não são todas as pessoas que
4 anos? Justo. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Eu olho para o indivíduo e eu já vou avaliando o indivíduo na hora que eu chego na enfermaria. Vocês vão lá, enfermeiro da enfermaria, ou enfermeiro de UTI. Boa noite, com licença, prazer, Vitor. Eu já sei que vocês não têm problema de glase. Porque vocês abriram o olho de forma espontânea, e olha que ali ainda tem o estímulo verbal. Mas vocês abriram o olho de forma espontânea e movimentaram o rosto. Nós tivemos duas ações. E se eu apenas dizer boa noite, boa noite, pronto, acabou. Já cabe o lado do olho. Aí eu só vou fazer mais algumas perguntas que nós já vamos ver. O indivíduo abrir o olho sozinho, ele já vai atingir o máximo, que é o que eu espero. Às vezes você tem um indivíduo que ele está num grau de debilidade alta e ele só abre o olho se você chamá-lo. Osmar! Aí ele abre o olho, mesmo que seja aquele abrir o olho de, quando a gente é acordado na madrugada, de quem sou eu, onde estou, você abrir o olho sozinho, bem feito. E é isso, nós temos o terceiro componente, estímulo doloroso. Ou você vai pegar a sua caneta e apertar no paciente, ou você vai dar um beliscão. Não um beliscão para deixar marca, mas você vai dar um beliscão. Porque quando a pessoa sentiu dor e ela está desacordada, você espera que minimamente ela abra o olho. É o mínimo. E aí, se mesmo com o estímulo doloroso ele não abre o olho, aí sim, eu vou ter o mínimo possível, que é o 1. Então, cada um dos 3 itens avaliados, ele vai me dar o mínimo possível 1. Então, eu tenho aqui Glasgow 4, 5, 6. O mínimo possível é 1 de cada um deles. Abertura ocular. E é isso. Simples assim. Professor, como é que eu decoro isso? Não sei. Quais são as suas estratégias de decorar? Mas tem que decorar. Professor, eu quero trabalhar em UTI. Ok. O mínimo que você tem que saber é Glasgow. Ah, eu não sei Glasgow. Então saia da UTI. Vai para qualquer outro lugar. Você não tem que dar. Você não sabe nem aplicar Glasgow. Então é isso. Olho abriu sozinho? 4. Olho abriu sozinho quando eu chamei Silvana? 3. Olho abriu só com estímulo doloroso? 2. Nem dando porrada o indivíduo abriu o olho? Tudo bem? Ótimo. Resposta verbal. Percebe? A boca maior do que os olhos, beleza? A boca maior do que o olho. Se a boca é maior do que o olho 4, boca 5. Tá? Nós vamos decorar a boca 5, mas eu não estou avaliando a boca. Eu estou avaliando a resposta. E aí vocês entendem por que os técnicos escrevem aquela porcaria. Paciente orientado. Você te internou para fazer uma avaliação cardiológica? Você achou que você fazer isso? A internação não é feita. E o que é orientado? Né? Lembra lá da aula passada? O que a gente faz quando a gente admite o paciente? Identificação. Vocês já tiveram essa aula 2 vezes. Aí eu vou olhar o que eu ponho na identificação. A pulseira. Obrigatório. Eu confiro se o paciente está com a pulseira e se a pulseira confere com o paciente. É chato mesmo trabalhar em hospital. Metas internacionais de segurança do paciente. Boa noite, prazer. Meu nome é Vitor Marcos, eu sou enfermeiro responsável pelo setor. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Osmar, o quê?
eu já estou conferindo se ele é ele mesmo. Você pode me dizer a data de nascimento do senhor, por gentileza? E o nome completo da sua avó? Pronto. Já fiz 2 conferências numa única situação. Já verifiquei a resposta verbal dele. E já verifiquei se ele é ele mesmo. Então, se você está internado no hospital, é chato pra caramba. Por quê? Porque isso aqui é um hospital. Se fosse legal, seria na terra. Simples assim. Nosso hospital é muito chato, eu concordo. O hospital só é bom para trabalhar. E se você gostar de trabalhar no hospital, porque a galera do posto odeia o hospital. Mas só porque você é profissional de saúde que você gosta de hospital. Não. Se você não gosta de hospital, o hospital é um inferno até para quem vai trabalhar. Se você não gosta de hospital, ou se você ficou doente, o hospital é uma porcaria. É mesmo, por isso que se chama hospital. Tá? Então a resposta orientada é essa. Eu espero que ele me responda perguntas pertinentes. Às vezes você chega e o indivíduo está todo confuso e tem um acompanhante do lado. O que você faz com essa pessoa? Você pergunta o nome, aí você fala, a pessoa já está gaguejando no nome. Ou às vezes ela decorou o nome dela. E aí vem no estímulo quase que autônomo. E aí tem uma pessoa do lado. Você pergunta, quem é essa pessoa do lado, por gentileza? Normalmente aí o paciente, se ele está com uma lesão neurológica e vai me dar resposta confusa, essa daí é a Paula. Aí às vezes acontece da filha falar, não pai, eu sou assim. Não. Por gentileza, não corrija. Porque a pessoa não tem obrigação de saber que nós estamos avaliando o nível de consciência do paciente. Então vamos supor, o paciente abriu o olho sozinho. Beleza. Quantos pontos ele teve? Quantos? 4. Ótimo, eu continuo a minha avaliação. Qual é o nome do senhor? Ele vai falar, Osmar, blá blá blá, data de nascimento, blá blá blá. Ok? Aí o nome da mãe já dá uma arranhada. Você fala, já tem um indicativo de que tem um problema aqui. Aí tem uma acompanhante. Quem é essa pessoa aqui? Essa daí é. Já vai reduzindo a combinação. Ok? Ou ele vai dar uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta. Quem é essa pessoa que está aqui do lado? Você sabe me dizer quem ela é? Aí ele pode responder, sei lá, estou com fome, estou com frio. Não condiz a resposta com a pergunta. Se ele responder não sei, a resposta é condizente com a pergunta. Eu não sei, não lembro quem é essa pessoa. Mas se ele responder algo que não tem nada a ver, ele é a médica. Ou estou com frio, estou com calor, estou com fome, quero ir embora. Isso é uma resposta não apropriada à pergunta que você fez. Por isso que a gente faz um monte de perguntas. Às vezes pode ter palavras que você não entende. O nível de lesão, percebe que vai baixando? O nível de lesão está tão alto que ele não consegue pronunciar uma palavra que seja compreensível. Eu não entendo nada do que você está tentando me dizer. Vai saindo sons incompreensíveis da sua boca. Ou às vezes pode acontecer do indivíduo abrir o olho e ficar olhando para você com cara de palestra. Pode acontecer, já peguei paciente assim. Ficar olhando para sua cara e não falar nada. Porque às vezes a abertura ocular ela é espontânea, mas ela é um ato reflexo. Tá? Então vamos supor que o indivíduo teve uma abertura ocular espontânea, mas ele não responde nada. Até agora, quantos pontos ele tem? 5.
Percebe? Eu vou somando a pontuação. Tudo bem? Porque eu estou vendo se o encéfalo desse indivíduo está ok. E aí eu já vou, tem a chance de ter algum problema aí. Aí eu vou para o próximo índice, o próximo item de avaliação. O próximo item de avaliação é resposta motora. Por isso que eu falei, se eu entro, se eu bato na porta, com licença, e o indivíduo abre o olho, ele vira a cabeça para mim, isso já é uma resposta motora. Eu já sei que, opa, 2 das avaliações de Glasgow já está ótimo. Ele abriu o olho e olhou para mim. E aí você continua vindo. E aí você vai olhando o paciente, né? Vocês aprenderam lá em semiologia, semiotécnica, lá naquele processo todo ritualístico, para do lado do paciente, e agora eu vou fazer a inspeção. Não, filho, você já está inspecionando o paciente desde a hora que você entrou no quarto. O que falta para nós é tempo. Se eu tiver 5 pacientes para avaliar, só 5, em nenhum lugar você vai descer. Mas vamos supor que nós temos apenas 5, num plantão de 6 horas. Ok? E você gastar 12 minutos com cada paciente, você já gastou 1 hora só avaliando os seus pacientes. E você não tem só isso para fazer. Então, o nosso tempo, a gente tem que otimizar e você vai aprendendo a fazer as coisas de uma forma muito rápida. Aqui, eu quero saber se o indivíduo obedece a comando. Isso é um exemplo. Se eu chegar para o indivíduo e falar assim, boa noite, prazer, meu nome é Vitor, eu acho que é um comando. Porque você espera que ele vai esticar o braço e apertar a sua mão. Pronto, eu já sei que esse indivíduo não tem. Percebe agora porque quando eu falei que o indivíduo, se ele tiver uma lesão medular, ele já vai ter a avaliação comprometida. Se ele for tetraplégico, então esquece, Glasgow já não é aplicável para ele. Porque ele sempre vai ter como resposta. E ele, às vezes, não tem nenhuma lesão neurológica. Tem uma lesão medular. Tá? Localizador. Quando fala localizador, é um paciente, às vezes o paciente ele não abre o olho, ele não responde. Se ele não abriu o olho e ele não respondeu, não teve uma resposta verbal, quantos pontos ele tem? 2. Tudo bem? 2. E aí você vai chamar o indivíduo. Se ele não abriu o olho, dificilmente ele vai movimentar o corpo. Aí você faz um estímulo doloroso. O que é o estímulo doloroso? Você vai no tronco. Porque quando tem uma dor, é bem parecido com, por exemplo, você tomar uma picada de mosquito. O que você naturalmente faz? Leva a mão aonde provocou a dor. Isso é o localizar a dor. Você vai causar um estímulo doloroso, óbvio, o estímulo doloroso não é para judiar o seu paciente, mas tem que ter um estímulo. Ele vai levar a mão até onde você está provocando a dor. Se ele não localizar a dor no tronco, você vai para o membro superior ou inferior. E aí você provoca um estímulo doloroso lá na ponta do membro, ou nas mãos ou nos pés. Se você coloca a mão numa panela e ela está quente, o que você faz naturalmente? Isso não nem passa pelo encéfalo, sabe? Isso é um arco reflexo de proteção. Porque antes de você sentir a dor, você já puxa a mão. E aí depois você vai sentir a dor daquele indivíduo. Um arco reflexo de proteção. Se você fizer um estímulo doloroso, o indivíduo ele vai retirar aquele membro do estímulo que você está fazendo. Ok?
Isso é um movimento de retirada. Se você fizer um estímulo doloroso e ele não localizar, ou o estímulo, o movimento de retirada ele vai tentar afastar a sua mão, se a mão for no tronco. Ele só vai bater, mas não pontualmente no local onde você está estimulando. Ele vai tentar afastar, e aí você vai perceber que ele não vai bater exatamente no ponto, ele vai bater num ponto no outro lugar. Forma instintiva, para quem gosta de artes marciais e assiste o UFC, como é que você sabe que a luta acabou? Quando o oponente fica em posição fetal. A posição fetal é uma posição natural de proteção. Porque na posição fetal nós estávamos protegidos no útero. Quer proteção melhor do que essa? Então, às vezes o indivíduo ele só vai ter uma flexão normal dos membros. E aí você vai ver que ele vai se aproximar da posição fetal. As mulheres que têm cólicas fortes sabem exatamente o que é isso. Quando você sente dor, naturalmente as pessoas deitam em posição fetal. Isto é uma flexão normal. Ok? Flexão normal. Quando o indivíduo está sofrendo muita dor, na arte marcial você também consegue ver isso, principalmente no boxe. Mas vamos parar aqui. Quando o indivíduo está com muita dor e ele não está com um nível de lesão alto, ao invés dele fazer uma flexão para a posição fetal, ele estica os membros. Isso é a extensão anormal. Porque o normal, quando a gente está com um processo de dor, o normal é posição fetal. Análise de linguagem não verbal. O paciente fala para você, eu estou com dor, e ele está totalmente estendido, o corpo, e você fala assim, porque o corpo dele está me dizendo, não, você não tem corpo. Porque o processo natural de dor é a flexão em posição fetal. Tá? E aí, se ele não tiver resposta nenhuma a estímulo doloroso, significa que o cérebro dele não está interpretando as sensações periféricas. Então, ficou claro? Eu não vou avaliar o nível de consciência. O paciente ele pode estar inconsciente, mas ele pode ter respostas motoras. Ele pode abrir os olhos, mas não apresentar nenhuma possibilidade de, eu não sei se essa abertura de olho é realmente um estado de consciência ou só é uma condição reflexa. Então eu não avalio nível de consciência em Glasgow. Eu avalio possibilidade de lesão encefálica. E aí essa lesão pode ser permanente ou ela pode ser transitória. Pode ser. Vou pegar um exemplo. O paciente teve uma meningite extremamente agressiva com um quadro de hipertensão craniana. Vai ter a alteração de estruturas encefálicas? Sim. Vai ter alteração em Glasgow? Sim. O indivíduo usou muito álcool e droga. Vai ter alteração encefálica? Sim. Vai ter. O indivíduo bateu o carro, ou caiu e bateu a cabeça no chão. Vai ter alteração em Glasgow? Sim. Essa lesão é permanente? Não sei. Só o tempo vai me dizer se a lesão é ou não permanente. Tá? Ficou claro o que Glasgow avalia? Tudo bem? E aí o último é a resposta pupilar do celular que eu havia mostrado para vocês. Literalmente, você vai pegar o seu celular e vai bater no olho do paciente. É isso que você vai fazer.
Se eu bato o olho no celular do paciente, se eu bato a luz no olho do paciente, façam isso na casa de vocês, ok? No espelho. Façam isso no espelho. Chega lá no espelho, lá do seu banheiro. Deixa aquela menor luz do seu banheiro. Fecha um olho e abre o outro olho e coloca a lanterna do celular. E espera 1 minuto. Faça o teste. Quando eu coloco a luz do celular, o que eu espero que aconteça com a pupila? Ela vai abrir ou ela vai fechar? Abrir ou fechar? Fechar. Por isso que barata tem zoião, coruja tem zoião. Né? Por quê? Porque são seres da noite. Certo? Então ela vai fechar. Por quê? Para não ter lesão lá na retina. Certo? Aí eu abro o outro olho. Como é que vai estar o olho seu? Um vai estar um pouco mais aberto e o outro vai estar um pouco mais fechado. Tá? Se você tiver um tapa-olho, melhor ainda. Apaga a luz, coloca o tapa-olho e deixa só a lanterna no olho. A luz toda apagada. Depois de um tempo, você acende a luz e olha como é que estão os seus olhos no espelho. Um vai estar dilatado. Por quê? Porque ele quer que entre mais luz. O outro vai estar contraído. Por quê? Porque ele vai querer te proteger do excesso de luz. Aí se eu bato o celular no olho, por isso que eu preciso entender, façam esse teste. Porque eu já vi profissional fazendo o teste e é exatamente me falando isso. Tá, você está batendo a luz da lanterna no olho, o que você espera? Teve pessoas que falaram, eu quero que a pupila abra. Falar o quê, né? Preciso entender qual que é a resposta esperada. Tá? Façam esse teste. Apaga a luz do seu banheiro. Se tiver um tapa-olho, põe o tapa-olho no olho só. No outro olho você acende o celular. Coloca lá um timerzinho no próprio celular. Deu 1 minuto, você acende a luz. Aí você vê. Se eu bater a luz nos 2 olhos, e é isso, por isso que aqueles testes que você vê, o médico bate, tira, bate, tira. Por quê? Porque na hora que eu bato, eu vou ver a pupila contraindo. Beleza, já estou vendo que tem uma resposta da pupila. E aí eu vou para o outro. Aí eu vou ver a pupila contraindo. O que eu espero? Que quando eu bato a lanterna, as 2 pupilas se contraem. Se as 2 pupilas se contraírem e depois voltar à posição normal, beleza. Qual que é a resposta? 0. Por que a resposta é 0? Porque é isso que eu espero. É o que eu quero. Aqui, como esse teste veio depois, percebe que se eu colocasse pontos aqui, ele ia alterar o resultado final? Ele ia alterar o resultado final. Aqui o teste de terra, que é 4 e aqui é 3. Porque se eu colocasse para somar, ia dar 5. E aí já é. Por que deu 5? Alguma coisa errada. Por isso que eles colocaram. Por isso que eles colocaram menos 2. Menos 2. Não, aqui está certo. O número normal. Então, se eu não tiver nenhuma resposta, ou seja, eu bato a lanterna e o olho não faz nada, ele fica paradão,
fala, não tem resposta. E em não havendo resposta, a lesão lá no córtex ocular, no córtex occipital e no quiasma óptico, ela existe. Qual é a lesão? Aí eu preciso de outros testes. Aqui só está me dizendo, este paciente tem uma lesão. Por isso que ele ficou com menos uso. Eu vou fazer isso no indivíduo que está consciente? Eu vou fazer isso se os outros dados estiverem alterados. Tá? E aí eu tenho os números. Em que momento que eu vou ligar para alguém na UTI? Quando ele estiver de 8 para baixo. Ok? De 8 para baixo, se o indivíduo não tinha nada e de repente ele começa a cair no Glasgow, óbvio, aqui você não vai ligar para a UTI, você já vai chamar o médico responsável. Você fala assim, ó, está dando alteração significativa de Glasgow. Em menos de 24 horas está reduzindo bastante. Ok? E aí quando vocês colocarem o Glasgow de vocês, como é que eu indico vocês a colocar? Vai colocar o número 9, coloca a somatória. Tipo 333. Que aí eu já sei que a avaliação ocular foi 3, a resposta verbal foi 3 e a resposta motora foi 3. E aí se ele não teve alteração de pupila, 3330. Porque se você só coloca 9, pode ser várias possibilidades. Né? Pode ser 5, 1, 2. Pode ser 4, 3, 2. Pode ser 4, 2, 2. Pode ser 1, 1, 7. Ou 1, 7 não. 1, 2, 7. Pode ser um monte de possibilidade. Facilita muito para você e para a pessoa que vai ver o teste que você fez. Ok? Quando você coloca, ao invés do número fechado, você coloca 333, 0. Eu já sei. Avaliação ocular 3. Avaliação, resposta verbal 3. E resposta motora 3. Tá? Em que momento que o indivíduo é elegível somente pelo critério Glasgow para possibilidade. Outros exames precisam ser avaliados. Quando ele está aqui, uma lesão grave. Dependendo de outros critérios, já na lesão moderada ele pode ser enquadrado para ser elegível. Obviamente, se chegou no estado de coma, aí não tem nem questão. Por que deu 1 ou 2 estados de coma? Por causa da pupila. Ok? Se nenhuma das duas pupilas reage, 1. Se somente uma das duas pupilas reagir, 2. Porque aí é menos 1 e menos 1. Ficou claro? Depois vocês me pedem os slides, eu mando para vocês. Aqui, em relação a Glasgow, dúvidas, angústias, frustrações. Escala de sedação. Eu vou só citar a escala de sedação por um único motivo. Não vou cobrar a sedação de vocês na prova. Repito, não cobrarei escala de sedação de vocês na prova. Por quê? Porque a escala de sedação ela é muito específica. Falamos um pouquinho dela, mas eu só citei. Lá na RPA, na verdade você usa também outras escalas na RPA e na UTI. Fora da UTI, dificilmente o paciente vai estar sedado. Existe a possibilidade de você estar em ventilação mecânica e não sedado? Sim ou não? Existe a possibilidade de você estar em ventilação mecânica
e não sedado? Sim. Qual possibilidade é essa? Tem que ver a condição do paciente. Eu cuidei de um paciente que ele tinha paralisia cerebral. E aí ele tinha ventilação 24 horas. Esse paciente que tinha paralisia cerebral, ele já tinha um problema neurológico. Ou seja, o que mantinha ele vivo era o ventilador mecânico, porque ele não tinha o reflexo para respiração. Perfeito. Um dos casos, uma das possibilidades. Outra possibilidade do paciente estar sedado com ventilação mecânica e não estar sedado. Quando eu quero tirar o tubo do paciente. Caso contrário, é normal a pessoa brigar com um aparelho. Você está pensando em respirar agora? A respiração ela é feita pela musculatura intercostal e musculatura do diafragma, músculos esqueléticos, voluntários. Eles não se contraem de forma autônoma, mas os músculos esqueléticos respiratórios funcionam na maior parte do dia de forma autônoma. Por isso que a gente respira e não pensa na respiração. Você consegue controlar a sua respiração, mas a maior parte das vezes você não pensa nela. É o automatismo respiratório. Quando eu conecto uma máquina no paciente para respirar por ele vai brigar com a máquina. Por isso que a maioria dos pacientes estão sedados, ok? Para ele não brigar com a máquina. No caso do seu paciente neurológico, com déficit, com lesão neurológica, ele não brigava com a máquina porque ele tinha a lesão, ok? Então, neste caso, não era necessário a sedação, por quê? Porque ele não tinha o controle. Pelo contrário, se você tirar a máquina, ele morre pela ausência do controle. Bem? Então, professor, você vai cobrar escala de sedação da prova? Não. Então, por que você está fazendo, mostrando para a gente da escala de sedação? Tem algumas pessoas aqui que querem trabalhar em UTI. E vocês que querem trabalhar em UTI, vocês verão muitos profissionais de UTI aplicando Glasgow em paciente sedado. Você fala, meu filho, se o paciente está sedado, você espera que ele abra o olho de forma espontânea? Você espera que ele te responda? Você espera que ele se movimente? Porque se ele abrir o olho, se ele responder e se ele se movimentar, significa que a sedação está inadequada. Você precisa aumentar o volume do nível de sedação. Então, jamais, em hipótese alguma, você aplica Glasgow em paciente sedado. Porque senão, qual é o nível? Quanto daria o Glasgow ali desse paciente? A única coisa que ele ia ter de resposta é pila. Então, quanto daria o Glasgow dele? 3. E 3 é o que mesmo? Lesão grave. Você fala, o seu paciente está com lesão grave? Não, meu filho, ele está sedado. Ah, então o que eu aplico? Existem 2 escalas, Haas e Hansen. A maioria dos lugares que eu trabalhei usava Haas, mais completa e mais fácil do que Hansen. Voltamos ao começo da aula. O que é bom em saúde? O bom em saúde é aquilo que é fácil e
pela maior quantidade de profissionais. Se a escala for confusa, dificilmente ela vai para a prática. O mundo, o que dá certo no mundo, deu certo, o que foi feito. Se você tivesse que pensar demais para mexer naquilo, você já não compraria. Mesmo o seu celular, alta tecnologia. Por que o celular se espalhou até para bebê? Porque até bebê mexe no celular. E por que minha mãe não mexe no celular? Né? Porque aquela velha tem medo de quebrar o celular. Quando ela perder o medo, ela vai aprender a mexer. Porque ele é auto-intuitivo, é só você colocar o dedo na tela. Na dúvida, clique não. Sempre assim. Olha, verdinho é para acontecer, vermelhinho é para parar o que está acontecendo. Olha aí, super explicativo. Você é daltônica? Não, não, verdinho e vermelhinho. É muito simples. As escalas seguem os mesmos princípios. É feito para que o máximo de pessoas apliquem a escala. Você não precisa ser um Albert Einstein. Você não precisa ser um Nikola Tesla. Não precisa. Até eu consigo aplicar. Então, é a escala de Haas. Só vou citar rapidinho que o objetivo da escala de Haas é só mostrar que existe a avaliação do seu paciente. O combativo é aquele que o paciente está apresentando, está brincando mesmo com a sedação, ele está saindo da sedação. O paciente está agressivo, mas muito agitado, inquieto, alerta, mas está calmo. No caso do desmame do tubo é o que eu espero. Ele está levemente sonolento, sedação leve, sedação moderada, sedação profunda. E se o cara errar na sedação, ele pode entrar no nível de coma, quando ele não tem nenhum tipo de resposta. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos toda a manhã nos pacientes que estão sedados. Você faz a avaliação do nível de consciência e do nível de despertar. Como você faz isso? Aí cada hospital tem uma regra. Mas de forma geral, você reduz ou interrompe momentaneamente a sedação e vê se o paciente volta à sedação. Por quê? Porque se eu deixar ele sedado, como é que eu vou saber se ele está sedado ou se ele está tendo uma lesão neurológica? E aí você tem, de acordo com a escala de Haas, o que vai acontecer com o nível de sedação. Okay? A escala de Haas é muito mais aplicável pelos médicos do que pelos enfermeiros. Mas o enfermeiro também precisa aplicar. Por quê? Porque às vezes você percebe que o seu paciente ou ele está numa sedação profunda demais, ou ele está numa sedação leve demais. E aí você precisa fazer uma adequação. Tem UTIs que dão autonomia para o enfermeiro aumentar na bomba de infusão. Tem UTIs que não dão essa autonomia. Tá? Eu não vou aprofundar em Haas com vocês. Por quê? Porque é muito específico do UTI. Já trabalho lá dentro. Tudo bem? Por que eu citei a escala de sedação? Para que, se acaso um dia você entrar numa UTI e vir um paciente sedado, você não fazer dele plasma. Jamais fazer plasma dele. Eu posso não saber fazer rastro. Ok, então não faça nada. Não faça plasma. Bom? Ótimo. E aqui uma escala que vocês vão usar no home care, na casa de repouso, na enfermaria, na UTI, aonde você tiver um paciente que vai ficar com você mais do que 24 horas, eu já aplico Braden. E o Braden vê o quê? O que Braden vê? Não entendi. O que Braden avalia? Voltamos para Glasgow. Glasgow avalia risco de
Lesão de quem? Isso, lesão encefálica. Beleza? Pode. E Braden avalia risco de? Não. Chandler Morse. Braden avalia risco de? Lesão. Não. Lesão. Oi? Por pressão. Como é que eu sei que meu paciente vai se classificar lá no diagnóstico de enfermagem risco de lesão por pressão? Eu vou olhar para ele e vou falar assim, acho que você tem. Não é assim que as coisas funcionam. Não é acho que você tem. Para você chegar no diagnóstico risco de lesão por pressão, vimos no semestre passado, diagnóstico de risco, o paciente já tem a lesão? Sim ou não? Risco de lesão, ele já tem a lesão? Não tem a lesão. Ele tem apenas um risco. Como é que eu sei que ele tem um risco? Porque eu aplico nele Braden. Escala de enfermeiro, feita por enfermeiro, para usar por enfermeiro. Quem muito usa Braden e às vezes dá bronca dos enfermeiros? Fisioterapeutas. Já vi muito fisioterapeuta dando bronca em enfermeiro que aplicou Braden e o enfermeiro não. E o que você faz numa situação dessa? Eu não falo nada. Não briga ali. A minha parte eu fiz. Se eu tenho enfermeiro no hospital, se eu sou um enfermeiro assistencial, sou eu que vou dizer para você o que você tem que fazer. Mas você não é professor? Se eu sou enfermeiro, eu fico como enfermeiro. Se eu sou enfermeiro, eu não sou professor. Se eu sou enfermeiro, eu sou enfermeiro. Eu não ensino. Se você não me pergunta nada, eu não te falo nada. E no hospital, são todos assim. Nossa, o profissional de saúde não ajuda o outro. Ajuda aquele que pede. Seja o paciente, seja o colega de trabalho. Se você não pedir ajuda, alguém vai te ajudar? Não. Professor, você é enfermeiro, você está lá trabalhando. Você está vendo que eu não sei trabalhar direito porque eu sou inexperiente. Eu não te pedi ajuda, você vai me ajudar? Não, você não pediu. Não ajuda aquele que não trabalha. E se o conselho fosse bom, a gente vendia. Não dá. Se você não pediu, não sou eu que vou te ensinar. Tá? Então, se eu vejo meu paciente acamado, um idoso, paciente pós-operatório, paciente jovem com fraturas múltiplas, tem risco de lesão por pressão? Sim. Aí eu vou avaliar o risco desta lesão. Como é que eu avalio o risco desta lesão? Escala de Braden. A escala de Braden, percebe? Todos os itens avalia, chega a 4 pontos, exceto fricção e cisalhamento. O que é fricção e cisalhamento? Vamos de baixo para cima. E aí, Braden aqui, ele é o contrário, ele é bem parecido com o clássico. Por quê? Porque se o paciente não tem nada, o número é 4. E se ele tem problema, o número é 1. Então, como é que eu sei que tem problema? É bem parecido com o clássico. Quanto menor o número, maior o problema. Quanto menor o número, maior o problema. Tá? Quantos itens são avaliados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o menor número possível? 6. Este é o menor número possível. Tudo deu 1. O que é fricção e
cesariamente? Ô, por gentileza. Por gentileza. Tá. Por gentileza. Pega no braço aqui do Osmar. Vira aqui. Pega desse lado. Nós vamos arrastar o Osmar para lá. Tá bem? Pega assim. Isso. Fica com o pezinho parado. Ótimo. Se a gente puxar, o que vai acontecer com o pé dele? Vai raspar no chão. Perfeito? Isso é fricção. Obrigado. Isso é fricção. Para quem trabalha em hospital, vê fricção de calcânio toda hora. Que muitas vezes quem ajeita o paciente no leito são duas mulheres, ou às vezes uma mulher só. Quando é um homem normal, igual nós, que vai pesar aí de 70 a 90 quilos, beleza. Vai dar um trabalho do cacete. Mas tem homens que pesam, tem pessoas que pesam mais de 120 quilos. Até quando são dois homens já. Meu Deus. Aí, por uma situação dessa, quantas pessoas deveriam movimentar esse paciente? 3. Na prática, quantos vão? 2. Às vezes vai 1. Ele não tem o que fazer. Nessa situação, você usa outra medida. Como, por exemplo, aqui a aula não é de prevenção de lesão por pressão, mas poderia usar uma película transparente, poderia usar uma segunda pele, ou de silicone, ou de hidrocolóide, poderia usar um salva-pé. Aí são medidas protetivas. A aula não é de medidas protetivas. Aqui você só vai avaliar. O paciente tem risco de fricção? Se você vê, o paciente não se movimenta no leito e ele vai ter que subir no leito, você já vai, sim, já tem risco de fricção, tanto na região sacral quanto na região calcânea. E o que é o cisalhamento? O cisalhamento é quando você posiciona o seu paciente no leito e ele vai escorregando, igual vocês quando vocês estão ficando cansados, vai escorregando na cadeira. Você vai escorregando na cadeira, depois de aí as horas de estudo, como é que fica a sua bunda? Olha, né? Aí você dá uma ajeitada na bunda, por quê? Porque você está consciente. E se você estiver inconsciente ou muito enfraquecido, você vai ajeitar? Entendeu a diferença da fricção e do cisalhamento? Tudo bem? Então eu vou olhar o paciente sem problemas. O paciente ele se ajeita sozinho no leito. Potencial problema, ele não é tão pesado. Pois o paciente é pesadíssimo e está, né, com um déficit motor extremamente alto. É um paciente com problema. Tudo bem? Aí nós temos aqui nutrição. Se o paciente está recebendo nutrição enteral, a nutrição dele é excelente. E já foram feitos os cálculos pela nutricionista. Tá? E aí quando você pede para o seu técnico, olha, eu quero, né? É que infelizmente o ensino ele grudou de uma forma que não descola essa porcaria. Quando eu estudei auxiliar de enfermagem em 1996, eu aprendi a fazer a anotação de enfermagem no molde mini evolução. E pasmem, quem ensina o auxiliar técnico é o enfermeiro. Você fala, meu, é realmente inadmissível. Porque aqui quando eu pego, o que me interessa do técnico de enfermagem é anota os sinais vitais, anota o banho, anota o que o paciente comeu, porque ele vai colocar lá a aceitação parcial de desjejum. O que chegou para o seu paciente? Chegou café com leite, vou pegar um no hospital público, né? Que o hospital público é aquele cardápio de praxe. Chega café com leite, ovo, banana e pão. Eu também faço a mesma coisa. Ainda mais que o café com leite veio frio. Odeio café com leite frio. Beber água.
fizer jejum, se ele só beber o café com leite, não é aceitação parcial? Se ele comer metade de tudo, beber metade do café, comer metade do pão, comer metade da banana, comer metade do ovo, também não é aceitação parcial. Mas já não é muito mais diferente ele ter comido metade de tudo do que ele ter só bebido? Percebe a importância de eu entender o que o paciente comeu? O que ele entendeu? Todo paciente que tem lesão por pressão, a culpa é da enfermagem? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Se você é enfermeiro, você é maluco, você vai jogar bola na sua própria casa, meu amigo. Claro que não. A enfermagem tem um grande papel na prevenção da lesão por pressão? Sim. Todo paciente que tem lesão por pressão, a culpa é minha? Não. Que tem paciente que se for amigo, mesmo se eu mudasse, se eu colocasse um espetinho igual de frango e ficasse girando esse indivíduo, ele ia ter lesão. Porque às vezes ele já está com problema aqui. Ele não come. Ele tem uma lesão interna extremamente grande, que tem um alto grau, um gasto energético, aumentou o gasto de energia basal, e ele não consegue se alimentar, porque ele está extremamente enfraquecido. Pronto, e às vezes você está num ambiente em que mesmo que não tem colchões de proteção. Tá? Dieta inadequada, dieta muito pobre. Mobilidade e atividade são coisas diferentes. Mobilidade é o paciente se mexe sozinho na cama, é o que a gente faz quando vai dormir. Tem horas que incomoda ficar de um lado, a gente vira do outro. Tem pessoas que não conseguem fazer isso na cama. Isto é mobilidade. O paciente sai da cama e anda. Isto é atividade. Eu até colocaria atividade física, não foi eu que inventei a escala, eu só aplico ela. Ok? Eu só aplico a escala. Ficou claro a diferença de mobilidade e atividade? Eu tenho um paciente que é totalmente imóvel. Do jeito que eu deixar, percebe que esse já é um paciente, ele é totalmente imóvel, mas está se alimentando por sonda. Mas mesmo assim, ele já tem um risco alto por ser totalmente imóvel. Ele tem pouca limitação, ele é um paciente muito limitado, mas tem uma dieta muito pobre, ele não está comendo nada e não está com sono. Às vezes você tem um paciente que está confinado à cadeira, e aqui na minha cadeira de rodas. Pode ser, sai da cama, vai para a poltrona, sai da poltrona, vai para a cama, sai da cama, vai para a poltrona, sai da cama. Tudo bem? Umidade. Aqui sim seria, você pode falar, aqui é culpa da enfermagem. Principalmente no aspecto de troca de fraldas. Aqui nós não vamos falar sobre técnicas de prevenção de lesão por pressão. Nós só estamos aprendendo a ver o que é a escala, porque as duas escalas que eu estou destrinchando com vocês, estas duas eu vou cobrar na prova. Tanto a escala de Glasgow, quanto a escala de Radcliffe. Por quê? Porque são escalas que vocês têm a obrigação de saber. Não é tipo, eu trabalho na unidade básica de saúde e não quero aprender. Ok, se alguém cair acidentado na saída do seu trabalho, você vai aplicar o quê? Para saber se ele tem disabilidade. E percepção sensorial, aí no caso de sensorial é sensibilidade mesmo. É teste de sensibilidade. Para ver se o indivíduo está tendo sensibilidade periférica. Porque a lesão por pressão, as pessoas acreditam que é só o esmagar do osso no músculo. Não é. Ou o esmagar do osso na matriz extracelular da derme. Não é só isso.
principal motivo da lesão por pressão é o esmagamento dos vasos sanguíneos e dos nervos. Quando você esmaga os vasos sanguíneos, não chega o oxigênio e nutrientes em quantidade diferente. Então você literalmente está infartando aquele tecido. E quando você esmaga o nervo, você está tirando a sensibilidade daquele tecido. É o que a gente sente no formigamento. Você já não sente mais. Aquele tecido está morrendo e você nem está sentindo. E aí quando você vai ver, você fala, nossa, o paciente está com uma lesão, nossa, isso deve estar doendo, né? Não, não está doendo, por quê? Porque as terminações nervosas também foram para o espaço. Não vende mais aquilo. Vai precisar reconstruir todo este trabalho. Tá? E aí nós temos a pontuação. Braden, lembra como é que é? Como é que eu sei que meu paciente tem problema? Quando o ponto está baixo. Qual que é a menor pontuação de Braden? 6. Porque são 6 itens afetados. Tá? Opa. Aí eu coloquei aqui, ó, Glasgow, mas foi só porque foi um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é Braden. Então, baixo risco, altos pontos. Porque nós temos aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 24, 27. Ok? Esse é o máximo de pontos. Então, o que significa? Mas, professor, você está falando que baixo risco é 18. Por quê? Porque acima de 19 não tem risco nenhum. Tudo bem? Tá? Essa é a classificação que a escala nos dá. Risco moderado, 13, 14 pontos. Percebe? Não pode bater no 15. Risco alto, 10, 12, não pode bater no 13. E risco muito baixo, abaixo de 9. Decora, 9, 18. Aí fica fácil vocês entenderem. Por que 9, 18? Porque o 9, abaixo de 9, é risco muito alto. E acima de 18, não tem risco. Se eu decorar esses dois números, fica fácil. Porque a escala, no máximo, ela me dá 27. É tabuada do 9. Então, decora o 9. Olha, se der 9, risco alto. 9 para baixo. E se der o dobro, 18. A partir de 19 não tem risco nenhum. E aí, no meio termo, você tem risco alto, moderado e baixo. Ok? Essas são as escalas que a gente tem. Dúvidas, angústias, frustrações. Que horas são, por gentileza? 9 e